E aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo da Help Concursos e no vídeo de hoje, atendendo o pedido de vocês, eu trouxe algumas questões sobre redação oficial. Então vamos lá para a primeira questão. Ela é da banca Contemax, do ano de 2020, para auxiliar administrativo, que diz assim: analise a afirmativa a seguir. Documento firmado por servidor em razão do cargo que ocupa ou função que exerce, declarando um fato existente do qual tem conhecimento a favor de uma pessoa. É correto afirmar que o conceito traduz a. Ata, b. Certidão, c. Atestado, d. Memorando ou e. Circular. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder a questão que eu já volto com a resposta. Beleza, voltando para responder essa questão. Se você escolheu a alternativa B, certidão, parabéns, você errou. Errou! Aí você vem com baitolagem, eu mando tomar no olho da goiaba, aí eu sou ruim. Porque, na verdade, o correto é a alternativa C, atestado. Essa é uma questão que confunde bastante gente, porque a definição de atestado e de certidão ela é parecida. Nos dois, o funcionário ele vai atestar um fato, só que no atestado você vai afirmar um fato em relação a alguma outra pessoa. E é algo que o funcionário ele vai ver, né? Ele vai ver na pessoa, por exemplo, no caso do atestado médico, né? O médico vai examinar a pessoa e vai atestar a saúde dela. No caso do engenheiro, ele vai examinar uma obra e vai atestar se está tudo certo ali com a obra. Um fiscal, por exemplo, ele vai visualizar um local, né, um comércio e ver se aquele comércio tem condições de funcionar. Já a certidão é diferente. A certidão, o funcionário ele vai atestar algo que está registrado em livros, processos ou documentos de repartições públicas. Então, na certidão, o funcionário vai lá no arquivo, né, do órgão público e aí ele vai dar uma certidão de algo que está escrito lá. Então, tem essa diferença, né, entre atestado e certidão. Mas vamos ver algumas outras modalidades que citou aí. Sobre o memorando. O que é o memorando? O memorando é a comunicação interna entre unidades administrativas de um mesmo órgão. E ele tem um caráter administrativo, ou então pode envolver projetos, ideias e diretrizes a serem adotadas pelo serviço público. Ele tem uma tramitação rápida e é simples, né? Tem procedimentos simples dentro da empresa. Já o circular, que é o que nós vimos aí na alternativa E, é uma modalidade de comunicação oficial multidirecional, que é quando um ou mais órgãos enviam um mesmo documento para vários outros locais. E essa circular ela pode ser tanto um ofício, uma carta ou um memorando, que é dirigido para vários lugares. Nós não vamos falar sobre ata agora, porque nós vamos ter questões mais à frente, e aí nós vamos detalhar melhor o que é a ata. Mas então a resposta da nossa questão é a alternativa C. Vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão é do ano de 2019 para o cargo de auxiliar administrativo. Diz assim: leia com atenção. Documento onde são registradas de forma sucinta e metódica as ocorrências, deliberações, resoluções, encaminhamentos que ocorreram em uma sessão, assembleia e reuniões em geral. Possui valor jurídico, devendo ser redigida de forma que não possa ser posteriormente modificada. Não há parágrafos ou espaços em branco, sendo que o texto deve ser escrito seguidamente, sem rasuras, abreviaturas ou entrelinhas. Os trechos acima fazem referência a qual documento? Alternativa A, circular. Alternativa B, atestado. Alternativa C, ata. Ou alternativa D, certidão. Vou dar 2 segundinhos para você pensar e já eu volto com a resposta. Beleza, voltando para responder.
Então, a alternativa correta é a alternativa C, ata. Essa questão, ela estava falando sobre a ata, que é um resumo de alguma reunião, sessão, assembleia. Só que a ata ela tem pormenores, como citou aí no enunciado da questão. Não pode haver rasura, não há parágrafos, nem espaços em branco, nem abreviaturas, entrelinhas. Então, a ata ela tem vários requisitos aí para que ela seja válida. Nós vamos ver que a ata ela tem caído muito em questões, então é bom você estar por dentro aí de quais são os requisitos para a gente fazer uma ata. Vamos para a próxima questão. É do ano de 2020 para o cargo de redator legislativo. Diz assim: de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, decretos são atos administrativos de competência exclusiva dos. Alternativa A, chefe do Poder Legislativo. Alternativa B, chefe do Poder Judiciário. Alternativa C, chefe do Poder Executivo. Alternativa D, chefes dos três poderes. Ou alternativa E, chefes dos poderes executivo e legislativo apenas. Para o vídeo, pensa um pouquinho que eu já volto para responder. Beleza, de volta para responder essa questão. Se você escolheu a alternativa C, que o chefe do Poder Executivo é o único que emite decretos, parabéns, você acertou. Acertou, miserável. Os decretos são atos administrativos de competência exclusiva do chefe do Executivo, destinado a prover situações gerais ou individuais abstratamente previstas, de modo explícito ou implícito na lei. Então, é isso que diz o Manual de Redação. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a próxima questão. Questão do ano de 2020 para o cargo de agente administrativo. Então, espaço é o documento oficial dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente para propor alguma medida, submeter projeto de ato normativo à sua consideração ou informá-lo de determinado assunto. A alternativa que preenche a lacuna é: alternativa A, e-mail. Alternativa B, ata. Alternativa C, aviso. Alternativa D, exposição de motivos. Ou alternativa E, mensagem. Para um pouquinho o vídeo, tenta responder que eu já volto com a resposta. Enquanto isso, deixa um like aí no vídeo e se inscreve no canal. Não custa nada para você e dá uma força gigante para a gente. De volta para responder essa questão, então a alternativa correta que responde essa pergunta é a alternativa D, exposição de motivos. Então, esse é o tipo de documento que está se tratando no enunciado. Mas vamos analisar mais outros dois tipos de documento das alternativas. Vamos ver aí a alternativa C, aviso. O que é o aviso? O aviso é uma comunicação oficial que ela é feita exclusivamente por ministros de estados para autoridades de mesma hierarquia. Então, é uma comunicação feita entre os ministros. E a mensagem, que está aí na alternativa E, o que é? É uma comunicação oficial trocada entre os chefes dos três poderes. Então, os chefes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, agora você já sabe qual que é a definição dessas comunicações, né, desses tipos de documentos. Então, o gabarito é a alternativa D. Vamos para a nossa próxima questão, que é do ano de 2020, para o cargo de agente administrativo, que diz assim: leia as proposições sobre as características do documento oficial ata e, em seguida, responda o que se pede. Primeiro, registro sucinto dos fatos, ocorrências, resoluções e decisões de uma assembleia, sessão ou reunião. Segundo,
pode ser modificada, desde que isto seja feito por uma pessoa de nível hierárquico superior. Terceiro, não permite parágrafos, ocupando assim todo o espaço da folha. E quarto, os números devem ser escritos por extenso. É correto o que se afirma apenas em alternativa A, terceiro, alternativa B, primeiro e terceiro, alternativa C, segundo, terceiro e quarto, alternativa D, primeiro, terceiro e quarto, e alternativa E, segundo e quarto. Dá uma pausa, tenta responder que eu já volto com a resposta. Beleza, voltando para responder. Se você escolheu a alternativa C, você errou. Mentira! Porque o correto é a alternativa D. Somente a segunda frase aí estava errada. A ata não pode ser modificada, rasurada, mesmo que seja por alguém de nível superior, né? De nível hierárquico superior. A ata não pode sofrer nenhuma modificação. Mas aí tem a pergunta, e se a pessoa que está escrevendo a ata ali errou? Ali acontece, né? Nós somos seres humanos, e se ela cometeu um erro, o que deve ser feito? Nós devemos usar a palavra digo, né, entre aspas, e depois escrever da forma correta, né? Aí você vai corrigir o seu erro. Ou então você também pode usar a expressão em tempo, que significa onde se lê aquilo, lê-se isto. E aí você vai corrigir ali o seu erro. Então, a ata não pode ser rasurada, nunca esqueça disso. Você não pode passar branquinho, você não pode riscar na parte que você colocou errado. Então, se um dia você precisar escrever uma ata e acabar errando, você deve fazer isso que eu te disse, né? Tem essas duas opções. Ou você escreve digo ou em tempo. Assim, o gabarito da nossa questão é a alternativa D. Vamos para a nossa próxima questãozinha. Ela é do ano de 2019 para o cargo de auxiliar administrativo, que diz: relacione as colunas e assinale a alternativa que faz a correspondência correta. Coluna A, primeiro, ata, segundo, portaria, terceiro, procuração. Coluna B, é um documento pelo qual alguém concede a outrem poderes para agir em seu nome. Ela pode ser pública, particular, geral e especial. Segundo, é documento emitido pela administração superior de uma instituição, determinando providências, constituindo comissões, delegando poderes, concedendo benefícios, etc., nos termos da lei. Envolve pessoas ou disciplina comportamentos legais. Terceiro, é o documento em que se registram de forma exata e metódica as ocorrências, resoluções e decisões das assembleias, reuniões ou sessões realizadas por comissões, conselhos, congregações, corporações ou outras entidades semelhantes. Então, dá uma analisadinha aí no enunciado da questão, vê as alternativas, que já eu volto para responder. Beleza? Voltando para responder essa questão. Se você assinalou aí a alternativa B de bola, parabéns, você acertou. Acertou, miserável. A primeira lacuna aí é a definição de procuração. Então, procuração é quando eu concedo poderes para outra pessoa agir em meu nome. E aí vale a procuração pública, particular, geral ou especial. A segunda lacuna aí é a definição de portaria, que é um documento que ele determina providências, constitui comissões, delega poderes, concede benefícios e etc. E a última lacuna aí é mais fácil, né? Novamente, ata. Então veja que o documento ata tem caído bastante em concursos. Então fica ligado nesse documento. Vamos para a próxima e última questãozinha de hoje. Ela é do ano de 2019 para o cargo de assistente administrativo. Diz assim: em certa ocasião,
o reitor de uma universidade federal precisou emitir um documento para determinar o cumprimento de normas pelos servidores da instituição. Esse documento versava sobre os critérios a serem adotados para liberação de diárias e custeio de passagens para viagens nacionais e internacionais. O documento emitido trata-se de um instrumento normativo infralegal que a administração pública utiliza para determinar o cumprimento de uma ou várias instruções. Qual documento é esse? Alternativa A, memorando. Alternativa B, certidão. Alternativa C, portaria. Alternativa D, ofício. Ou alternativa E, relatório. Dá uma pausa, pensa um pouquinho que eu já volto para responder. Beleza, voltando para responder essa questão, se você escolheu a alternativa D, ofício, parabéns, você errou. O correto é a alternativa C, portaria. A portaria é um instrumento normativo infralegal que é utilizado tanto na administração pública direta quanto na indireta. E ela tem várias modalidades, que é a modalidade geral, especial, interna, externa. E é utilizada para determinar o cumprimento de uma instrução ou de várias instruções simultâneas. Então, como nesse caso aí foi um reitor, de universidade, que é o chefe de uma instituição pública, uma universidade federal, então o documento que ele fez, que está descrito aí no enunciado, é a portaria. Mas vamos relembrar um pouco sobre o que é o ofício e o relatório. O ofício é a comunicação administrativa que é trocada entre autoridades ou entre autoridades e particulares, tendo como foco assuntos oficiais. Já o relatório, ele é feito por um funcionário dirigido ao seu chefe, a uma autoridade superior. E ele vai trazer um panorama das atividades que foram realizadas por aquele funcionário, ali no exercício do seu cargo, ou então vai ser uma prestação de conta, para expor o avanço de determinadas iniciativas planejadas. Então, o relatório é um funcionário explicando ali o que ele fez para o seu chefe. E como nós vimos, isso não tem nada a ver com o nosso enunciado da questão. Então, o gabarito da nossa questão é a alternativa C. Assim, chegamos ao final do vídeo de hoje. Se você gostou dessas questões que nós analisamos, se foi de ajuda para você, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nada dos melhores conteúdos de concursos públicos.